É possível penhorar a conta do cônjuge do meu devedor pelas dívidas dele? Sim, é totalmente possível, dependendo do regime de bens. Nos regimes em que há a comunicação de bens, o credor de um pode sim penhorar os bens que estão em nome do outro e vice-versa. Hoje eu vou me focar mais no regime da comunhão universal de bens. Então, em havendo esse regime da comunhão total de bens, praticamente todos os bens do casal se comunicam, conforme dispõe o artigo 1667 do Código Civil de 2002, que tem a seguinte redação: o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. E então o artigo seguinte, que é o 1668, enumera algumas situações, como por exemplo, os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade. Mas então a regra, ainda que um bem esteja sendo titularizado somente por um dos cônjuges, a regra é que o outro também será coproprietário desse bem por força do regime de bens, que é o da comunhão. E reforçando isso, o artigo 790 do Código de Processo Civil é claríssimo no sentido de que estão submetidos à execução todos os bens presentes e futuros do devedor, incluindo aqueles que estão em nome de terceiros, ou em poder de terceiros. Aí nas palavras do próprio Código, artigo são sujeitos à execução os bens, inciso 3, do devedor, ainda que em poder de terceiros. E no mesmo sentido, o STJ possui um julgado bastante explícito que segue nessa linha. Então, vou ler alguns trechos importantes da ementa. Penhora de valores na conta bancária da esposa do executado, que não integra a relação processual. Possibilidade. Regime da comunhão universal de bens. No regime da comunhão universal de bens, forma-se um único patrimônio entre os consortes, o qual engloba todos os créditos e débitos de cada um individualmente, com exceção das hipóteses previstas no artigo 1668 do Código Civil. Por essa razão, revela-se perfeitamente possível a constrição judicial de bens do cônjuge e do devedor casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, resguardada, obviamente, a sua meação. Com efeito, não há que se falar em responsabilização de terceiro, cônjuge, pela dívida do executado, pois a penhora recairá sobre bens da propriedade do próprio devedor, decorrentes de sua meação, que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado. Caso, porém, a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, bem próprio nos termos do artigo 1668, ou decorrente de sua ameação, o meio processual para impugnar essa constrição a fim de se afastar a presunção de comunicabilidade será pela via dos embargos de terceiro, a teor do que dispõe o artigo 674, parágrafo 2º, inciso 1, do Código de Processo Civil de 2015. Então esse julgado é do STJ, é o RESP 1830735. RESP 1.830.735, julgado em 2023, então bem recente. Então, assim sendo, está fora de dúvidas que o credor tem direito de acessar a meação que pertence aos devedores nos bens formalmente titularizados por seus cônjuges. Respondendo de vez a pergunta, posso pedir a penhora do dinheiro que está na conta do cônjuge do meu devedor ou do devedor do meu cliente? Sim, a depender do regime de bens.